Olá, sou Jefferson Luiz de Simone, sou criador da linguagem de programação AI Scripter, tá? Nesta videoaula de hoje, eu apresentaria o comando AutoMazeQuestion, né? Então, o comando AutoMazeQuestion da linguagem AI Scripter é um comando que permite mostrar uma mensagem na tela em forma de pergunta, de questão, né? Você questiona o usuário do seu robô e ele tem duas opções de resposta, yes ou no, né? Só que existem outros comandos, né? Existe um outro comando, desculpa, na linguagem scripter, que é o main question, né? O main question seria simplesmente esse comando aqui, né? Tirando aqui o auto, seria o main question. O main question mostra uma pergunta na tela, né? E permite que o usuário escolha também uma resposta entre yes ou no. A diferença entre o main question e o auto main question, que é o comando aqui dessa videoaula, é que ele também tem uma temporização, né? Ele tem um tempo para que o usuário, ele determina um tempo para que o usuário dê a resposta. Caso o usuário não responda, em alguns segundos, né, no caso, esse tempo pode ser determinado como um parâmetro do comando, em alguns segundos, automaticamente a resposta yes será selecionada, né, e a execução do programa prosseguirá. Tá? Então vamos ver quando o comando, como que funciona, né, esse comando mazeQuestion. Tá? Eu vou diminuir aqui o tamanho da fonte. Antes, eu preciso reforçar aqui, como eu faço em todas as aulas, sobre a sintaxe da linguagem scripter, tá? Para que você escreva corretamente o código da linguagem. Então é o seguinte, olha só, antes de cada, antes da declaração de cada comando na linguagem, eu devo utilizar então a setinha de caracteres, né? Ou diretiva de direcionamento, tá? Então nós temos aqui, ela é composta pelo sinal de igual e pelo sinal de maior, tá certo? Então é isso aqui, ó. O nome do comando deve ser digitado sempre em letras maiúsculas. Nunca digite comandos com letras minúsculas ou mesclados, tá? Por letra minúscula, sempre letras maiúsculas, tá? Abaixo de todos os comandos, ou desculpe, de alguns dos comandos da linguagem scripter, nós podemos digitar dados que servirão como parâmetros do comando, tá? Nas linhas que seguem o comando, né? As linhas seguintes ao comando, tá? A quantidade de parâmetros depende de cada comando tem seus parâmetros e sua quantidade de parâmetros definida. Cada linha, então, é uma linha de parâmetro, tá? Então nós temos aqui, ó, linha 1 de parâmetro, né? E temos linha 2 de parâmetro, tá? Não se deve deixar espaços entre o comando, como eu estou mostrando aqui agora, e os parâmetros, tá? Então você não pode fazer isso, né? Se eu deixar, então, espaços entre as linhas dos parâmetros e dos comandos, o meu programa não funcionará corretamente e eu terei como resultado um erro aí de funcionalidade, tá? Então, o ideal é que as linhas fiquem juntas aos parâmetros, não é? Desculpe, os comandos fiquem junto aos parâmetros e os parâmetros fiquem juntos aos outros parâmetros também, como eu fiz aqui, ó. Assim nós formamos um bloco de comando, tá? Deve-se pular sempre uma linha, ao mínimo, né, no mínimo uma linha, após a declaração de um bloco de comandos, tá? Então, se eu digitar um novo comando aqui, veja, né, eu tenho que necessariamente ter uma linha vazia entre um bloco de comandos, né, e outro bloco de comandos, tá? Pelo menos uma linha. Caso isso não seja suficiente ou você precise reorganizar melhor o seu código de programação, você pode pular mais de uma linha, não tem problema, tá? Então aqui eu tenho, veja, aqui eu tenho um bloco e na linha de baixo, né, eu tenho um segundo bloco de comandos, tá? Então é isso. Sempre pule linhas entre cada comando. Caso um bloco de comandos seja o último bloco de comandos da minha linha, do meu programa, do meu código, eu também devo pular uma linha, tá? Como eu fiz aqui agora. Caso contrário, o programa poderá também não funcionar. Então, sempre termine seu código de programação, seu programa escrito nessa linguagem, quebrando uma linha, né? Deixando uma linha, a última linha sempre vazia, tá? Ou seja, mas tem que pular uma linha, tá? Sempre faça uma quebra de linha no final, tá bom? É isso que eu tinha para mostrar então aqui. Vamos voltar ao comando mazeQuestion, tá? Então vamos lá. O comando mazeQuestion tem parâmetros, tá? Quais são os parâmetros que ele aceita? Então, na primeira linha de parâmetro, você deve digitar um tempo em segundos, né? Um valor que representa o tempo em segundos, para que o usuário possa responder a pergunta mostrada na tela, responder a questão, tá? Então, eu vou colocar aqui 5 segundos. Tá? Então, colocar o número 5 significa que em 5 segundos a minha mensagem será
terá uma resposta automática se caso o usuário não responda, tá? Então vamos lá. Na linha 2 de parâmetro, na minha linha 2, eu devo digitar um título para a caixa de pergunta. Essa pergunta será mostrada numa caixinha na tela e eu devo digitar aqui um título para ela. Então vou colocar assim, pergunta teste, né? Vou colocar assim, teste, pergunta teste, ok? Na outra linha, na linha seguinte, então eu tenho aqui o tempo, o título da minha pergunta, e aqui eu tenho a pergunta propriamente dita, na linha 3. Na linha 3 de parâmetro eu coloco a pergunta. Eu vou colocar assim, ó. Você escolherá uma resposta? Você escolherá uma resposta, certo? Na próxima linha, na linha 4 de parâmetro, eu devo indicar um caminho para que meu programa siga, caso o usuário responda positivamente. Se ele responder negativamente, então o programa seguirá outro caminho, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, para diferenciar o caminho, eu identificarei isso com esses caracteres aqui, ó. Pode ser qualquer caractere, é só para diferenciar esta linha das demais, tá? Já que ela indicará um rótulo, né? Indicará um destino, uma marca para que o meu programa continue a execução. Será um desvio, então, mais precisamente causará um desvio de execução no meu programa, tá? Significa que ele irá para uma outra linha, continuar a execução. Então, eu colocaria assim, caminho 1, só para ficar mais didático, tá? Então eu tenho aqui a linha 1 de parâmetro, a linha 2 de parâmetro, a linha 3 de parâmetro e a linha 4 de parâmetro. Na linha 5, na última linha do meu bloco de comando, que é a linha 5, então esse comando, né, o main question, ele aceita e requer, né, 5 parâmetros no total, é isso? 5 parâmetros, tá? Para que ele funcione. Colocarei aqui. Veja então, caminho 1, caminho 2. Caso o usuário responda yes para a minha pergunta, o programa seguirá o caminho 1. Ele irá para uma linha uma linha específica e continuará a sua execução. Caso o usuário responda no, ele irá para uma outra linha, que será nomeada como caminho 2, tá certo? Então eu reduzirei aqui a minha fonte de texto do meu código. Vou expandir aqui a área de visualização. Então, se eu clicar nas setinhas aqui ao lado, olha onde estou com o mouse, posso expandir ou reduzir a minha área de visualização de código, tá? Expandirei, ok? Então, vamos lá. Eu preciso definir marcas de linha no meu programa para que ocorra o desvio para os caminhos 1 para os caminhos 1 e 2, tá? Então, eu vou definir o seguinte, com o comando merge, veja o comando merge, com hífen, eu defino o nome de uma linha, uma marca de uma linha, para que ocorra um desvio, caso seja então necessário. Nesse caso aqui, o meu programa seguirá para o caminho 1, né? Vamos ver aqui. Então, acho que eu fiz alguma besteira aqui. Opa, ele não colou, né? Eu preciso copiar lá. Então, copiarei aqui em cima o rótulo caminho 1, colarei aqui embaixo, à frente do meu comando merge. Muito bem. Defini, né, a minha primeira marca de linha. Agora eu vou copiar essa linha para ficar mais fácil. E vou definir a segunda marca de linha aqui, ó. Caminho 2. Então aqui o meu programa seguirá para o caminho 1, caso o usuário responda yes para a pergunta mostrada na tela. Caso ele responda no para essa pergunta, o programa seguirá no caminho 2. Tá? Mas eu preciso ter algo a ser executado, caso o programa siga um desses dois caminhos. No momento aqui, eu colocarei mensagens a serem exibidas. Né? Eu usaria o comando mens, aqui, que mostra uma mensagem simples na tela, e mostraria assim, ó, você respondeu yes. Não, vou colocar assim, resposta yes, ok? Resposta yes, né? E aqui, e lá embaixo, no meu caminho 2, eu colocarei uma segunda mensagem, resposta no, certo? Muito bem, tenho aqui os meus blocos de comando, temos aqui o meu primeiro bloco de comando, que é o do comando AutoMainQuestion, certo? Tenho o segundo bloco de comandos, que é o comando do caminho 1, o meu programa seguirá o caminho 1, caso a resposta seja positiva. E o último bloco de comandos, que é o caminho 2. Caso o usuário responda no, será mostrada essa mensagem na tela, mensagem resposta no, né?
e a outra mostrará uma mensagem. Aqui, ó, se for positiva a resposta, mostrará uma resposta yes na tela para o usuário. Então, esse comando aqui, ó, mostra uma mensagem. Então, o comando main mostra uma mensagem. O comando merge define uma marca de linha, um rótulo, né? Que no caso o caminho 1. Para quê? Para que, caso então o usuário dê uma resposta ou dê uma outra resposta, caso, dependendo da resposta então do usuário nesta pergunta aqui, gerada pelo comando auto_main_question, o meu programa terá desvios de fluxo, ou seja, ou ele seguirá o caminho 1, ou ele seguirá o caminho 2, né? Se seguir o caminho 1, ele irá para esta linha aqui, ó, onde eu estou mostrando, né? Se seguir o caminho 2, ele irá para esse outro bloco de comandos aqui, certo? Agora, neste caso, no caso deste bloco de comandos aqui do primeiro, eu preciso determinar um comando de finalização aqui. Por quê? Preciso finalizar o programa após esse bloco de comandos pelo seguinte, porque como a execução de um código AI Scripter, de um programa AI Scripter é contínua, se eu não definir uma finalização, após executar este bloco de comandos aqui, ó, da resposta positiva, o meu programa continuará a execução no próximo bloco, no bloco seguinte. Eu não quero que isso aconteça, por quê? Se esse bloco for executado, ele mostrará uma mensagem na tela. Logicamente, se o próximo bloco também for executado, mostrará uma segunda mensagem na tela. Mas o que eu quero? Eu quero que caso o usuário responda yes, seja mostrada a primeira mensagem no caminho 1, e caso ele responda no, seja mostrada a segunda mensagem no caminho 2. Eu não quero que duas mensagens sejam exibidas apenas com uma resposta. Então, se eu der uma resposta, neste caso aqui, ele exibirá duas mensagens seguidas, né? Então, exibirá essas duas mensagens seguidas, não é isso que eu quero, né? O que eu quero? Que ele responda uma mensagem ou outra mensagem e finalize o programa, tá? Então, nesse caso aqui, ó, preciso definir aqui um comando de finalização, que é o que eu farei aqui agora. Ó, eu colocaria um comando aqui, comando endprog, tá? Logo após aqui, endprog. Esse comando, ele finaliza a execução do meu programa, tá? Preciso pular uma linha aqui, por quê? Porque aqui eu tenho um bloco de comandos e logo mais eu tenho um outro comando. Esse comando aqui, o endprog, ele não aceita parâmetros, mas ele é um comando. Ele é um comando isolado, independente, não tem parâmetros. Portanto, como ele é um comando, também devo pular uma linha aqui, ó. Veja que eu pulei uma linha bem aqui, tá? Por quê? Porque aqui eu tenho um bloco de comandos e aqui eu tenho um outro comando. Então é necessário, como eu já disse, pular uma linha ou mais linhas entre cada comando ou bloco de comandos na linguagem AScripter. Se eu não pular esta linha, o programa causará um erro, ele não será executado corretamente, ok? Então pula a linha. Muito bem. Após ser exibida esta mensagem na tela, então, nesse momento, se for exibida essa mensagem, o programa seguirá a execução do próximo comando, que é o comando de prog. O que ele fará? Terminará a execução do programa. Então, se o usuário responder yes, né, o meu programa seguirá a execução pelo caminho 1, mostrará a mensagem yes, né, e terminará o programa. Porque eu só quero que ele mostre a mensagem e finalize. Eu não quero que ele mostre mais mensagens ou que ele continue a execução. Eu quero que ele pare aqui, né? Então é necessário definir um comando aqui para finalização. Essa é a lógica, tá? Caso o meu usuário então responda no, o comando será executado a partir da linha 2, aqui, desculpe, da linha onde está marcada como caminho 2, esse comando merge aqui que eu estou mostrando, e esta mensagem que eu selecionei, resposta no, será mostrada. Nesse caso aqui eu não preciso do comando endprog aqui abaixo, tá? Aqui embaixo, por exemplo, eu não preciso digitar um comando endprog. Por quê? Porque por padrão, quando um programa chega na última linha de execução, né, na linguagem AScripter, ele já é finalizado. Então aqui ele já será finalizado nessa última linha. Não preciso de mais nenhum comando, né, após esse bloco final aqui que mostra essa resposta no. Então após este bloco de comandos, o meu programa será finalizado automaticamente, porque ao chegar na última linha, todos os programas escritos na linguagem AI Scripter são finalizados, tá bom? Vamos ver se o programa está sendo executado corretamente, se ele foi montado corretamente, né, esse meu programa aqui. Então vou fazer o seguinte, vou reduzir a área de código, né? Certo? O programa está aqui. Vamos executar, vamos ver o que acontece. Cliquei no botão executar em vermelho, vejam que tem um botão aqui em cima, né? Vamos ver. Muito bem, minha primeira mensagem, a pergunta está sendo mostrada. Você escolherá uma resposta? Olha só, o que aconteceu, né? Como eu não respondi a pergunta, automaticamente a resposta, o primeiro caminho foi seguido, né? Porque eu não escolhi.
O comando AutoMainQuestion, ele então está preparado para continuar a execução após alguns segundos, caso o usuário não faça nada, caso ele não responda. Então, ele automaticamente o editor de códigos escolhe a resposta yes pelo usuário. É como se o usuário clicasse na resposta yes. O que ele fez? Mostrou para mim a mensagem do caminho 1. Aqui, né? Resposta yes, tá certo? Vamos voltando lá no comando, ó. Aqui no comando main_question, eu disse para ele que, caso o usuário não responda nada, em 5 segundos, né, a execução deveria, então, o quê? Continuar. O que aconteceu? Então, automaticamente, nesse caso aqui, quando o usuário não responde, né, em alguns segundos, no caso aqui 5 segundos, a opção yes será selecionada automaticamente, né? E, obviamente, o primeiro caminho será seguido no meu programa aqui, ó, tá? Então, automaticamente, o programa foi direcionado para esse bloco de comando, onde está definida a marca de linha caminho 1. E aí foi exibida na tela, então, a mensagem, a mensagem resposta yes, tá? Aí o programa, então, terminou com o endprog, foi finalizado. Foi isso que aconteceu, tá certo? Então, aqui, se eu não responder rapidamente, a resposta da pergunta será escolhida automaticamente, tá? Vou executar novamente, dessa vez eu escolherei uma resposta, escolherei a resposta no. Clicam no botão executar, aqui, vamos ver. Ó, a pergunta daqui, você escolherá uma resposta? Colocarei no. Então veja que a mensagem exibida dessa vez foi resposta no, ou seja, o caminho 2 foi seguido, porque eu respondi no. Também não esperei que o robô respondesse automaticamente para mim, né? Tá? Eu cliquei na resposta antes dos 5 segundos. Antes de concluir os 5 segundos, então eu respondi primeiro. Tá? Daria ok aqui. Agora eu vou aguardar novamente. Para fazer mais um teste, eu aguardarei novamente. Não responderei nada e você verá que o robô responderá automaticamente por mim. Tá? Vamos lá. Clicarei em executar. Ó, não responderei nada. Meu mouse está aqui embaixo. Vamos ver. Veja que, então, a resposta yes foi mostrada na tela. O meu robô selecionou automaticamente a resposta, já que eu não fiz nada, já que eu não escolhi. Certo? Bom, é isso. Esse é o comando AutoMainQuestion que eu queria mostrar na aula de hoje. Tá? Então ele mostra uma mensagem automática na tela. Ele mostra uma pergunta, desculpe, ele mostra uma pergunta automática na tela. Caso o usuário não responda essa pergunta, numa questão de alguns segundos que você pode definir aqui, ó, na linha 1 de parâmetro desse comando, tá? Começou como eu fiz aqui. Você define um tempo em segundos e se o usuário não responder, né, a resposta yes será selecionada automaticamente e o programa seguirá a sua execução. Tá bom? Então, isso é o que eu tinha para mostrar na aula de hoje de AI Scripter. Muito obrigado e até a próxima aula, tá bom?